Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou explicar o que é um arquivo CSV, qual a vantagem e desvantagem em utilizar um arquivo CSV na análise de dados e como que a gente abre um arquivo CSV ou importa um arquivo CSV para dentro do R. Então, se você acha que essa aula vai ser importante para você, deixa um like, compartilha com seus colegas e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque toda semana tem 2 vídeos onde eu ensino alguma coisa relacionada à análise de dados. Então, bora pro vídeo. Bom, primeiramente, eu quero falar um pouquinho do que é o arquivo CSV. Então, o arquivo CSV é um tipo de arquivo muito utilizado na área de análise de dados. Por que esse arquivo é tão utilizado? Porque ele é um arquivo muito simples e um arquivo muito leve. Bom, vamos lá. Primeiro ponto importante do arquivo CSV. Ele é universal. O que isso significa? A maioria dos softwares de análise de dados lê CSV. Se você trabalha com R, você não tem problema para ler CSV. Se você trabalha com Python, você não tem problema. O Excel lê tranquilamente. O Google Sheets, Power BI, banco de dados e assim por diante. Então, essa é uma vantagem muito grande. Tem tipos de arquivo que são mais específicos ou você tem que fazer algumas transformações para ler em determinado software. O CSV você geralmente não tem problema. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é muito importante. CSV ele é leve e rápido. O que isso significa, Léo? Bom, como o CSV é um arquivo sem formatação, ou seja, ele não aceita fórmula, cores, gráficos, então ele fica muito levinho. Ele é um arquivo que parece ser um arquivo em Excel, nós vamos abrir um daqui a pouco para vocês verem, mas ele não tem formatação nenhuma. Isso faz com que ele seja muito levinho e dessa forma ele é rápido de ser lido pelo R. Léo, mas eu tenho arquivo em Excel e lê rápido no R também. Tá. Aí vem uma questão. Você que está iniciando a sua carreira, está na graduação, mestrado, doutorado, muitas das vezes você trabalha com arquivos bem levinhos mesmo, porque os arquivos da sua tese, da sua dissertação, são poucos dados. Agora, quando você vai para uma empresa, principalmente no setor privado, você vai trabalhar com quantidade tão grande de dados, que esse arquivo vai ficar muito pesado. Se você tem um arquivo pesado e você ainda mantém ele em Excel, que deixa ele mais pesado ainda, pode ser que você fique 10, 20 minutos só para ler o arquivo no R. Isso não é legal. Não é o que a gente espera, entende? O que nós queremos é uma análise rápida, eficiente dos dados. E não uma análise que só para você ler o arquivo de dados demora 20 minutos. Eficiência hoje é uma coisa muito importante, principalmente no setor privado. Então, esse é outro ponto positivo do CSV. Além disso, né, ele é um arquivo simples, que pode ser aberto em qualquer editor de texto. Isso é legal porque garante transparência. Ah, o Parquet é um arquivo muito bacana, mas tá bom, se eu te enviar um Parquet, você vai conseguir abrir? Não. Ah, eu tenho que abrir rapidinho aqui para ver os dados. Putz, está em Parquet. Eu tenho que procurar o Python, o R, qualquer outro software para abrir. Estou dando um exemplo do Parquet, pode ser outro, tá? Pode ser banco de dados SQL, por exemplo. O CSV não, rapidinho ali você abre, se tiver que mostrar algum dado para alguém, coisa bem rápida. Isso faz diferença às vezes. Você vai levar um Parquet para uma reunião? Não, você vai levar um CSV para uma reunião. Né? Então isso é muito bom. Mas ele não é só vantagem, senão a gente usava só CSV. Então, algo muito importante. Ele não armazena informações sobre tipos de dados. Mais para frente eu vou gravar aulas falando de alguns
tipos, né, de arquivo que você tem informação do tipo de dado. CSV você não tem, tá? Ele não importa múltiplas tabelas. Isso aqui é importante demais. Daqui a pouquinho eu vou mostrar direitinho um erro que é muito comum no CSV, que pode fazer você perder todos os seus dados se você não se atentar para isso. CSV ele só aceita uma tabela, uma sheet. Não adianta querer salvar 2, 3. Ele não salva. Ok? E ele pode apresentar alguns problemas de codificações e separadores decimais. Computador em português. Se você pega o Excel e salva um CSV, ele salva como ponto e vírgula. Em inglês, ele salva como vírgula. Na hora de ler isso no R, pode ser um problema. Hoje nós temos funções que já reconhecem, mas tem que tomar bastante cuidado, tá? Interessante é o quê? Vai trabalhar com CSV e o seu computador, ele está em português, muda a configuração dele para separador decimal, ponto, separador de lista, ponto e vírgula. Tá? Tem vídeo aqui no canal mostrando como faz isso. Ok? Então isso é muito importante. Bom, vou mostrar aqui o arquivo CSV para vocês, tá bom? Aqui eu tô com vários tipos de arquivo. Esse daqui é o CSV. Vou abrir ele aqui. E olha que legal. Esse é o CSV. Então, olhando, né, à primeira vista, ele é igual um arquivo Excel, né? Mas tem alguns detalhes. Vamos lá. Eu vou pintar essas linhas aqui. Vamos supor que esses dados aqui tenham uma importância maior para mim. Eu quero pintar. Vou pintar e vou salvar. Então, estou ali fazendo minha análise, tal, trabalhando como se fosse no Excel. Pintei aqui e tal. Salvei. Fechei. Dia seguinte, vou mexer de novo no meu arquivo. Opa, vou continuar da onde eu parei. Abri o arquivo. Bacana. E aí acontece isso. Não tem nada aqui. De novo, o CSV não salva formatação. CSV ele salva número e letra, mais nada. Se você colocar uma fórmula aqui, ele não vai salvar. Se você colocar um gráfico, ele não vai salvar. Se você colocar cores ou qualquer outra coisa, ele não vai salvar. Outro detalhe muito importante, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Estou aqui trabalhando com o meu arquivo, tal. Vou salvar arquivo de médias, vou chamar, ó, arquivo de médias. Quis criar aqui uma nova aba. Aí essa aba aqui ele faz para mim a média. Vamos calcular aqui a média. Igual average. Pegar aqui, hein? Estou aqui trabalhando, todo feliz da vida. Criei uma aba nova, não vou atrapalhar minha análise. Criei aqui, beleza. Beleza, criei aqui. Salvei. Fechei. Tá? Pediu para salvar de novo, vou salvar, beleza. No dia seguinte, vou continuar minhas análises, né? Tudo beleza. Abro aqui o meu arquivo Excel. E não tem nada que eu fiz. Cadê a outra tabela? Perdi meu dia de trabalho. Então, gente, CSV não é arquivo para você ficar trabalhando várias abas, cores, nada disso. Ele é arquivo para rodar análise. É só o que ele faz. Se você quer fazer várias abas, isso aí você vai fazer lá no Excel, normal, igual você está acostumado a fazer. Depois você pega aquela planilha de análise de dados, copia e cola. Tá bom? E salva em CSV. Léo, como que eu salvo em CSV? Bem fácil. Você vem aqui em File, Save As. Normal, igual você está acostumado a fazer mesmo. Só aqui no finalzinho que a gente tem que mudar o formato.
Aí na hora que abrir aqui para você salvar, você vai mudar o formato. Que tem vários formatos, né? Porque o Excel salva. Você vai nesse daqui. CSV, delib. Cuidado que tem outros CSVs aqui também. Mas salva nesse daqui. Tá bom? Bom, feito isso, né? Conversamos já sobre o que é o CSV. Agora vamos para o R. No R, para ler CSV, você vai precisar desse pacote aqui, ó, Data Table. Tem outros pacotes também. Vários os números de pacotes no R que lê CSV. Até porque é o tipo de arquivo mais utilizado. Então, né, foram criando vários pacotes. Por que eu gosto do Data Table? Dos pacotes que eu já utilizei até hoje, o Data Table é o mais eficiente para fazer essa leitura de dados. Ele é mais rápido. De novo, se você tem um arquivo pequenininho com 100 linhas de dados, não vai fazer diferença. Você usar read.table, read.csv ou fread, que é a função do data.table. Mas, se você tem um arquivo com 100 mil linhas, já vai dar diferença. Tá? Então, por isso que eu, particularmente, gosto de usar esse pacote. Mas tem outros. Eu vou carregar aqui os pacotes. Hoje eu vou falar só do Data Table. Nas outras aulas eu vou falar dos demais. Estou aqui carregando os meus pacotes. Você não sabe carregar pacote? Já tem vídeo no canal também que eu ensino a fazer isso, tá? Você pode procurar. E vou definir aqui a minha planilha de dados, né? O meu caminho de dados. Também tem vídeo no canal ensinando a fazer isso. Definindo aqui. Deixa eu rodar aqui de novo. Pronto. Estou na pasta correta. E para eu fazer a leitura é muito simples. Eu vou usar uma função que chama fread. E entre aspas eu vou colocar o nome do meu arquivo. E no final eu tenho que colocar a extensão. .csv. Isso é importantíssimo. Se eu colocar sem a extensão, ele dá erro. Ó, não consegue. Tá? Não tem esse arquivo. Torna nulo. Porque não existe esse arquivo. O arquivo tem que ter extensão. .csv. Então eu vou ler aqui o meu arquivo. Vou usar a função head para ver as 6 primeiras linhas do meu arquivo. Então tá o meu arquivo aqui, bonitinho. Detalhe. Importantíssimo, hein? Importantíssimo. Deixa eu abrir aqui o arquivo novamente. Tá vendo que o meu arquivo tá direitinho aqui, a palavra talhão. Deixa eu ver. Quilos por hectare, acho que não vai ter problema. Aqui, fertilidade do solo em miligrama por decímetro cúbico. Tá vendo que tá tudo certinho no meu arquivo? Mas no R não está. Olha como ficou a palavra talhão. Olha como ficou fertilidade do solo decímetro cúbico. Porque, no caso do CSV, da função fread, ele tem muita dificuldade, ele não reconhece acento. Porque no inglês não existe acento, não existe til, né? Não existe acento circunflexo. Então, geralmente essas funções não reconhecem. Como boa prática, você não deve colocar acento. Quer escrever talhão, escreve sem acento. Não deve colocar esse tipo de formatação, né? Elevado ao cubo. Não, ele não vai reconhecer. Depois, se você for montar gráfica, eu te ensino como você fazer isso pro gráfico. Mas na leitura do arquivo, não coloque. Aqui eu coloquei de propósito, para dar erro mesmo, para eu mostrar para vocês. Mas não façam isso. E não coloquem também espaço, tá? Faz o simples. Cria uma sigla para cada variável e usa a sigla. É isso que eu sempre faço. Então, por exemplo, fertilidade do solo, coloca FS. Sanidade de plantas, SP. Matéria orgânica, MO. pH do solo, pH. Estação de pragas, IP. E assim por diante.
quiser colocar mais de 2 letras, né? Talvez se tem muitas variáveis, 2 só é pouco, não tem problema. Mas não coloca espaço, não coloca acento, não coloca parênteses, chave, nada disso, ok? Não coloca sobrescrito e subscrito, não coloca só letra ou número. E não chama também nenhuma coluna só número, tá? Uma coluna que chama 1, 2, 3, 4. Não faz isso também não, que vai dar erro também, tá? Então são detalhes que fazem muita diferença na hora de trabalhar tanto com R quanto com Python. Bom, na aula de hoje é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês aí o uso, né, do CSV, né, explicar para vocês. Então, se você gostou dessa aula, dá um like, compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E se você quer aprender os demais tipos de dados, como fazer a leitura no R, como fazer isso no Python, e não só isso, né, gente? Aprender toda a parte de análise de dados, eu te convido para fazer parte do meu curso Data Science 360, que é um curso com mais de 150 horas de aula, onde eu te ensino do absoluto zero a você trabalhar em R e Python, analisando dados e entregando resultados impactantes, seja na forma de artigo científico, seja na forma de aplicativo, seja na forma de apresentação. Beleza? Então, por hoje é só. Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!